que no mercado consome mais peixe ou mais carne? Então, o brasileiro de hoje em dia utiliza mais a carne, né? A carne sai mais do peixe, porque a carne acho que faz churrasco, as coisas. Agora o peixe é só para pessoas que fazem regime, mexem com as coisas, observam a natureza. A senhora consome bastante verduras e legumes? Todos os dias. Aonde a senhora compra essas verduras? Costumo comprar numa horta que tem aqui embaixo mesmo, diretamente. Eu compro na horta, não compro de mercado, nada. E como que é o consumo de carne na casa da senhora? Olha, eu gosto mais de carne branca. Vermelha é difícil, então a gente varia. Legumes, fruta. E a senhora compra em mercado ou no açougue? No mercado e no açougue. E a senhora pega ônibus, anda mais a pé, de carro? Ando de carro, mas hoje eu já deixei o carro para andar a pé, porque eu acho que é bom a gente deixar um pouco o carro do lado para não ficar muito tendo poluição, né? Porque a gente usando muito o carro vai ter mais poluição. E a senhora conhece outras pessoas que fazem a mesma coisa? Ah, são poucos, viu? São poucos? São poucos. A maioria gosta mesmo do carro. E a senhora queria deixar alguma dica para alguém? Sim, para que comesse bastante fruta, legumes, carne, maioria branca, e deixasse mais o carro em casa e andasse a pé, porque além de fazer bem para a saúde, também vai estar fazendo bem para o meio ambiente. O senhor consome bastante verduras e legumes? Olha, muito pouco. Depois que a gente vai em palestra, porque antigamente a gente era acostumado só a ser carnívoro, né? Comia muita carne. Agora a gente eu tive um problema, precisei ir médico, então ele fala, ó, se abandone a coisa vermelha, a carne vermelha e vai na horta. O seu problema é de horta, né? Então a gente mudou muito para a verdura. E o senhor ainda come muita carne ou deu uma diminuída? Maneirei muito, mas sou carnífero, barbaridade, exagerado. O senhor anda bastante de carro? Não, eu gosto muito de andar a pé, eu moro no sítio, gosto muito da paisagem, eu amo, então eu faço muita caminhada a pé, faço bastante exercícios. E o senhor separa lixo? Separo. E o senhor economiza na água e na energia da casa? Ah, sem dúvida, porque a família toda já é dedicada a isso aí. Então, quando sai da cozinha para ir para a sala, já apaga a lâmpada da cozinha, se você vai no quarto, já apaga da sala. Você consome muitas verduras e legumes? Sim. E transporte? Você anda mais de carro, a pé? Eu gosto de andar mais a pé. A pé? Você consome bastante carne? Bastante? Não muito. Carne por questão de saúde ou do meio ambiente? A saúde. Você economiza bastante energia? Eu procuro, sim. Economizar para poder ajudar, né? E água? Também. E separa o lixo? Separo. Você não quer deixar nenhuma dica para as pessoas que não fazem as mesmas coisas? Tem que reciclar, tem que ajudar o planeta. E como você acha que dois córregos está nessa relação, nessa situação de meio ambiente? Está meio atrasado, meio precário ainda. Acho que o pessoal não está consciente ainda da importância. O que você acha que as pessoas poderiam fazer para ajudar o meio ambiente? Eu acho que conscientizar mais os filhos dentro de casa, nas escolas, mostrar o quanto é importante, né? Porque o ar que a gente respira, o mais importante, a água, tudo. Então eu acho que tem que ensinar as crianças, os filhos da gente, as crianças, os meus netos, assim, desde de bebê para ter essa educação, né? O quanto é importante o meio ambiente. A senhora consome bastante carne? Olha, diminui bastante a carne, porque por causa da saúde mesmo, que a gente vê falar tanto que não é bom comer muita carne, que é melhor optar pela verdura e legumes, então a gente está partindo mais para esse lado, peixe, frango. Agora a carne vermelha a gente diminuiu bastante. E aonde a senhora compra essas carnes, as verduras? Geralmente é no mercado, né, quitanda, horta, verdura, a verdura vem na porta, varia bem. E o transporte? A senhora gosta mais de andar de carro, a pé? A pé. Por quê? Prefiro a pé.
Porque para mim é bom também andar, faz bem para a saúde também. E você acha que as outras pessoas também são como a senhora ou... Ah, eu acho que tem sim, tem pelo menos da minha idade, assim, que tá tudo precisando fazer, caminhar mesmo. Eu acho que minhas amigas todas fazem isso. E a senhora quer deixar alguma dica para quem não faz as mesmas coisas? Ah, eu acho que deve fazer, porque faz bem para a saúde, principalmente a gente que está na terceira idade, é bom para a saúde. A senhora separa o lixo? Oh, separo sim. A senhora economiza água e luz? Economizo, bastante. A senhora pensa no meio ambiente ou não? Os dois. Economia e meio ambiente. Você consome muito verduras? Verdura, basicamente, todos os dias. Agora no inverno, menos, mas no verão a gente consome bastante em casa. Mas todo dia sempre tem alguma coisa. Você sabe de onde vem? As verduras, É. legumes de casa. Como a minha família tem sítio, uma parte vem do sítio, cultivada no sítio, o resto compra na quitanda ou no supermercado. Mas a origem do supermercado para trás eu não sei, desconheço. Consome muita carne ou de vez em quando? Eu acho que pelo menos 5 vezes por semana. Você já pensou em diminuir o consumo da carne? Já pensei. Para uma questão de saúde ou ambiental? Eu acho que pelas duas, mais pela saúde, porque eu acho que a carne ela pesa também. Você sabe a relação da carne com o impacto ambiental? Não, o que eu penso assim é que para você poder ter bois e vacas, você acaba destruindo por questão de área que tem árvore, vegetação nativa, para poder fazer pasto. Como é o consumo de água e luz dessa casa, assim? Eu procuro, assim, evitar ao máximo, deixar sempre, na hora de escovar os dentes, só abrir a torneira na hora de fazer um enxágue, de lavar, né? As luzes, deixar a maioria apagada, só aquelas que você realmente vai usar no ambiente que você está. Eu procuro fazer isso. Como você acha o transporte, assim, se você dá carona, assim? Eu costumo dar carona na medida da necessidade das outras pessoas. Às vezes eu venho trabalhar a pé, quando está um dia mais tempo frio, nada, eu costumo vir a pé porque eu moro próximo ao meu serviço. Você separa o lixo? Hoje não, eu já separei uns tempos atrás. Na minha casa tem, mas assim, só o que é caixinha de leite, de ovo, a embalagem de refrigerante, só. E que dica você acha, assim, você pode dar para Dois Córregos? Bom, eu acho assim, Dois Córregos falta muito questão de limpeza pública, eu acho que a cidade é suja. Eu acho que falta árvore na cidade, então dentro da cidade a gente tem poucas árvores, né, para poder deixar o ambiente mais agradável. E também na zona rural, como a gente é uma região de cana, também é muito pouco essa parte de preservação ambiental que tem aqui. Então o que eu acho que seria legal, cuidar da manutenção da limpeza da cidade e plantar mais árvores na cidade, em vez da turma ficar brava com as folhas, né, aproveitar a sombra que ela proporciona. Eu queria saber como que é a sua alimentação, principalmente em relação ao consumo de legumes e carne. Eu desde nova, desde pequena, eu nunca gostei de carne, nem de carne vermelha, nem de carne branca. Então sempre dei prioridade aos legumes, à soja, aos alimentos mais naturais, bastante fruta, bastante integral. Então a minha alimentação, hoje eu tenho 47 anos, mas desde muito nova, às vezes a minha mãe impunha algumas formas de alimentação, mas quando eu já pude definir o que eu queria, eu já passei a ter uma alimentação baseada em mais legumes e verduras e não carne. O que você acha que te levou a isso? A questão do gosto ou você já tinha alguma consciência ambiental? Quando no Natal eu via as pessoas rezando em volta do porquinho, lá, aquilo me marcou muito. As pessoas rezavam e o porquinho estava na mesa deitado com uma maçã. Falo até, eu fico, que ainda é uma coisa que eu lembro. E eu achava um absurdo, como que para as pessoas estarem felizes tinha que ter alguém feliz. E aquilo me marcou, então a partir daí eu não tinha coragem de sacrificar nenhum bicho, nem matar nenhum bicho para eu ter prazer temporário. Né? E como essa sua postura é encarada pelas outras pessoas? As pessoas não estão habituadas, né? Mas eu aprendi, não no início às vezes havia algum desconforto, mas hoje eu aprendi assim,
não coloco isso como uma diferença. Às vezes as pessoas perguntam, você não vai comer a carne? Eu falo, não, hoje eu não quero. Eu não fico divulgando essa minha atitude, já que as pessoas em alguns ambientes ainda não estão preparadas para entender que isso é uma opção. Então, quando eu vejo que eu vou criar desarmonia, eu simplesmente digo que aquele dia eu não quero. E para quem eu falo, normalmente são pessoas que eu sei que podem, estão no tempo de entender. E você acha que aqui em Dois Córregos a população está preparada para ter uma atitude diferente em relação ao consumo de carne? Vem se preparando. Esse próprio curso que a gente está fazendo, esses encontros, estão mobilizando bastante essa questão essencial. As pessoas estão descobrindo internamente que elas são pessoas generosas, e eu acho que isso aos poucos são sementes plantadas, né? Já há muito tempo Dois Córregos vem colhendo, e eu acredito sim que é uma cidade que tem um potencial muito grande nessa questão. Como você vê o transporte aqui em Dois Córregos? As pessoas ainda se acham que é muito necessário. Uma cidade pequenininha, que em 3 minutos você chega ao centro da cidade, de qualquer ponto que você esteja na cidade. As pessoas ainda não têm essa consciência da poluição que gera o automóvel e poderiam andar muito mais. Aqui tem transporte público? Tem transporte público. Como você acha que é a relação do cidadão com o transporte público? É muito utilizado? As pessoas é bem utilizada, organizado? mas ela é um pouco elitizada. Então, por exemplo, o pessoal que tem grana acha que andar de ônibus, porque a cidade pequena tem isso, né? Então a pública fica para as pessoas que moram na periferia e que não podem pagar um carro, e os carros ficam para as pessoas que têm um pouco mais de capacidade financeira. Aqui já houve alguma campanha, você observa algum movimento de carona solidária, por exemplo? Não, eu não tenho consciência de nenhuma atividade desse tipo. E sobre os seus hábitos na sua casa? São o consumo de luz, energia, né, água? Como que funciona? A gente tem uma consciência, eu tento implantar para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos meus, tenho mais 3 agregados que moram comigo. Minha casa é um clube, né? Então a gente tem as lâmpadas econômicas, que utiliza assim, o mínimo que precisa. As crianças tomam banho, até tem vergonha às vezes de falar. Se alguém vai ver a minha entrevista e meus filhos, né? Você fala, mãe, não precisa ficar falando, né? Eles ligam o chuveiro, e quando se esfregam, desligam o chuveiro também. A máquina de lavar roupa, a gente tira a água e reaproveita em bujões para poder aproveitar. A gente tem algumas questões que está tentando trabalhar para ajudar o meio ambiente. Vocês separam o lixo? Separamos o lixo, e nós temos já as pessoas que passam catando. E como você acha que é a relação do cidadão de Dois Córregos com a produção de lixo? A cidade é muito suja, por exemplo? Olha, eu não acho. Eu acho, inclusive, assim, eu percebo, pelo menos no centro onde eu moro, que já tem muitas pessoas na minha rua que já reciclam. E às vezes a gente vê uma vizinha misturando e fala, olha, a senhora poderia separar, olha, eu deixo nesse cantinho aqui a pessoa. E as pessoas acatam isso. Então, às vezes não fazem, porque acham que não vai passar ninguém para pegar, ou que nunca ouviu. Mas toda vez que eu tive pessoalmente a oportunidade de conversar, as pessoas, é mesmo, é verdade, eu vou começar a fazer. Então eu acho que a cidade não é uma cidade suja, eu não vejo assim, e eu acho que as pessoas têm essa abertura para fazer o reciclado. Quando você me pergunta se Dois Córregos é uma cidade que está criando essa consciência, eu acredito que a cidade já vem há muito tempo com essa consciência, até mesmo por seres que muitas vezes não são vistos, né? As lendas de Dois Córregos. Nós temos um ser que se chama o Unhudo da Pedra Branca, e ele é um preservador. Ele preserva as orquídeas silvestres, as jabuticabas. Na área que ele mora, que era o Morro Alto, as pessoas que tentam degradar, ele não tinha outra forma, e às vezes ele batia, ele empurrava, e as pessoas vinham falando. Então nós lançamos um clubinho, nós criamos um clube que é o Amigos do Unhudo. Então a gente convida vocês a serem amigos da natureza, amigos do Unhudo, e ao entrar na mata, de repente pode chamar assim, ó, Unhudo.